Nós estamos então no Vocês estão ainda no a elevação da lógica nova. A gente já ainda está na parte histórica, assim, da existência da lógica. Isso. Aí a gente está na parte sobre a querela dos universais. Na semana passada a gente discutiu um pouco sobre o problema dos universais. Porque assim, o que são os universais? São as 10 universais, né? Assim, que é, por exemplo, assim, tem essa garrafa, tiraram a outra garrafa lá que eu tinha colocado, aquela garrafa vermelhinha lá que era uma maravilha. Mas assim, imagina, tem essa garrafa aqui e imagina uma outra garrafa. Então assim, o que faz da garrafa a garrafa, né? Assim, pela introdução à filosofia a gente já sabe que é a quantidade, que é a essência da garrafa, assim. Agora, esse daí de ser garrafa, assim, é uma coisa que existe por si própria, que existe no ser concreto, ou como que é essa relação? Então essa era a questão dos universais, assim, que era uma questão muito discutida nessa época aqui, do século XI, século XII. E foi definido o que é? Foi São Tomás que deu a solução, assim. Ela existe por si própria e as outras coisas compartilham dela? É que assim, tinha algumas soluções. Platão dava uma solução no mundo das ideias. Então Platão falava que existia a garrafa que ficava andando lá no mundo das ideias, assim. E que essa garrafa era uma cópia perfeita que o Demiurgo tinha feito da garrafa perfeita lá do mundo das ideias. Então assim, Platão, ele pode ser considerado um realismo extremado, porque assim, ele falava que realmente existia a garrafa. Igual, por exemplo, existia o homem lá. Então, nós aqui que somos homens, somos cópias imperfeitas que o Demiurgo fez ao criar o mundo para daquela cópia perfeita que está no mundo das ideias. A par disso, a outra explicação seria dos nominalistas. Que assim, a garrafa, o homem, isso tudo é nome. Na verdade, isso aí não existe nada. Assim, isso tudo é... O Márcio me ajuda a completar. Isso aí é tranquilo. Flactus votis. Isso. Exatamente. É um sopro da voz. Um sopro da voz. Eu nomeei isso, pronto, acabou. Exatamente. Se eu quisesse daí a garrafa, se eu quisesse chamar isso aqui de cachorro, ele começaria a latir, daqui a pouco ele me mordeu. Isso é convenção, né? Tudo é convenção. E vai cair também no relativismo, também, naquelas coisas lá, assim, daqueles... eu acho que o Guilherme de Ockham, ele confundiu o nome com a coisa em si, né? Exatamente. Para ele não fazia uma distinção, assim. Na verdade, assim, isso tudo tem isso tudo tem uma origem, assim, mais café. Porque a nossa religião, na verdade, assim, a religião católica, a religião verdadeira, ela é a religião do Verbo encarnado, assim. Então, não podemos mais falar. A igreja católica é verdadeira. Porque isso causa um problema sério. O que é o Verbo? O Verbo, então, na verdade, é a palavra. Então, assim, por isso que durante a Idade Média tinha muito significado a palavra, tinha muito significado o juramento. Todas as relações medievais, o feudalismo, aquilo lá, assim, se dava por meio da palavra, assim. Mesmo na igreja, assim, hoje em dia, mesmo na igreja, assim, por exemplo, a ordenação de bispo, a ordenação de padre, o padre ele faz um juramento de fidelidade ao bispo, o bispo faz um juramento de fidelidade ao papa. E assim, o que Nosso Senhor tinha falado? Daí os protestantes falam do juramento, deve jurar, porque Nosso Senhor fala que a sua palavra seja sim, sim, não, não. Então, quer dizer, é a força da palavra mesmo, assim. Então, o que acontece? Durante a Idade Média, creio eu que por ser isso daí, a sociedade mais católica, ela dava uma força maior à palavra. Isso daí eu lembro, assim, quando eu era criança, meu avô falava pra gente, assim, daí em 1980, assim, meu avô falava assim, olha meu neto, deu a palavra para dada, ainda que te custe, vá lá e cumpra a palavra. Seja homem, ele usava assim, seja homem. Os antigos todos são assim. Os antigos todos são assim. Deu a palavra, se falar assim, olha... Não, mais antigos, se eu pensar nos comuns. Exatamente, porque assim, a gente não tinha... uma sociedade de era uma sociedade de confiança mesmo, assim. Porque o que acontece? Não tinha contrato, assim. Hoje em dia, assim,
Você faz contato, pega RG, CPF, comprovante de renda, comprovante de residência. Ele tem que colocar uma multa e ele tem que entrar na justiça. Ele entra na justiça, ainda assim, você ganha. Eu uma vez trabalhei em São Paulo, no Ele hospital. demora a receber. Ganhei o negócio, até hoje estou esperando receber. Assim. Eu falei que eu ia lá carregar um aparelho de raio-x para casa. Assim, para 7 plantões. Engraçado que assim, isso daí já deve ter sido uns 10 anos atrás. Assim, 7 plantões com correção monetária de 10 anos, imagina. Às vezes eu estou rico e nem estou sabendo. Não vamos precisar mais trabalhar. Mas eu imagino que o Guilherme de Ockham, ele tinha muito essa mentalidade, assim... você entende que quando eu falo assim, a mentalidade medieval, não é pejorativo. Não é um pejorativo, é por causa disso mesmo, por causa da nossa religião mesmo, da religião católica. Ele era franciscano, né? Ele era franciscano. Então, assim, devido ao fato da religião ser a religião do Verbo encarnado, né, da palavra de Deus, e o que Deus fez? O próprio mundo, assim, São Bernardo fala uma coisa muito bonita, assim, ele fala que o que Deus faz na criação? Ele pega e começa a falar assim, faça-se a luz. E as coisas acontecem. E as coisas acontecem. Então, o que é o mundo? O mundo, na verdade, é uma poesia de Deus, assim. São Bernardo, assim, não, São Bernardo não, São Boaventura. São Boaventura, ele fala isso nos sermões dele, assim. Mas olha só, Assim, o mundo é uma poesia de Deus, assim. a sociedade, ele está falando da sociedade antiga, que é a palavra, né, importante. Os índios dizem que se você falar que ele tem uma doença, ele morre. Então, você vai morrer, ele vai começando assim, a murchar. Definha. Uai, a gente na medicina, eu já ia contar, a gente contei um segredo médico, então não vou contar mais outro não, deixa pra lá. Não é placebo, né? Agora, É o placebo, exatamente. Placebo, 30% de toda a terapêutica que a gente tem na medicina é efeito placebo. Se eu falar assim, olha Márcio, você está doente, está com uma doença lá assim, uma espondilose ancilosante. Espondilite anquilosante. Mas, aí é uma espondilose anquilosante. E tem esse remédio aqui, ele é muito bom. Inclusive, assim, ele parece até um pouquinho com café, ele tem um gostinho cheinho, assim, que parece com café. Mas ele é um santo remédio, assim. Você vai tomar isso daqui 2 vezes ao dia. Inclusive, aquele cansaço, aquela soneira que você tem, assim, vai melhorar. Não, tô brincando. Você sabe que assim, tem 30% de chance de você melhorar. Só eu tento te falar que esse remédio aqui vai te melhorar. mas se você O segredo que eu contei. Então tá bom, então pessoas positivas sem menos do que as deprimidas. Com certeza, isso é verdade, assim. Mas aí vocês entenderam então mais ou menos essa questão dos universais? essa questão do verbo, inclusive, é a solução dos realistas, né? Do Santo Anselmo e São Tomás. Porque fala um negócio bem interessante aqui, que a gente aprende que o São Tomás é o realismo moderado, né? Quer dizer, ele fala que não, São Tomás é o realismo, de verdade. Os outros é o extremo desvio dele. Porque assim, ele tem, os manuais de filosofia tendem a colocar isso daí, como São Tomás, como uma solução intermediária entre Ockham e Platão. E na verdade não é, porque é o que é o real, o que é o verdadeiro. Assim. Então assim, às vezes não é, nem sempre assim, a coisa está lá assim, meio que malabarismo, assim, nem para um lado nem para o outro, assim. É porque é o verdadeiro. Aí eu acho que agora vocês vão pegar a parte boa, porque os verbalistas, né, Rosselin e Abelardo, aí ele citou 2 aqui, ele citou os realistas, que o principal exemplo é Santo Anselmo por influência neoplatônica, por influência de Plotino, ele já defende um pouco isso daí, e ele citou Rosselin e Abelardo, Pedro Abelardo, que aí já eram verbalistas, já eram nominalistas avant la lettre, antes de Ockham. Então, você vê que Mas no fundo é assim, né? Depois você vê que em heresia sempre tem coisa ruim, é sempre. burilado, né? Começa. Desde que o diabo virou e falou assim, sereis como deuses lá, assim, não muda. Sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. E aí a gente vai entrar na solução de São Tomás também. Então vamos lá. A elevação da lógica nova.
o advento, né? O advento é arribo della logica nova. Não sou sobre o... Sabe o que? Não quero ler, não, quero escutar. A tradução completa do órgão Estou sendo manipulado. aristotélico. Pois é, porque eu fui até o século XII, os escolásticos não conheciam de Aristóteles mais que os tratados lógicos, traduzidos e comentados por Boécio. Mas o grande movimento das cruzadas e o contato forçado com os árabes na Espanha lhes revelaram os tesouros doutrinais da antiguidade, que foram recebidos em massa no momento em que tudo estava disposto nas escolas para fazê-los frutificar. Até o final do século XII, o pensamento de Aristóteles passou do latim, primeiro pela mediação dos árabes, graças ao colégio de tradutores estabelecidos em Toledo, pelo arcebispo Raimundo, que ele viveu de 1126 a 1151, e chegou assim ao Ocidente cristão o resto dos tratados aristotélicos que compõem o órgão, os primeiros e os segundos analíticos, os tópicos, as infutações sofísticas e os que chamavam a lógica, o que se chamou lógica nova. À frente da escola toledana de tradutores estava Domingo Mundisalvo, quem escreve o De Divisione Philosophiae, da divisão de filosofia, um tratado inspirado fundamentalmente no catálogo das ciências de Alfarabi, filósofo árabe entre o neoplatonismo e o aristotelismo. Esta obra tem sua importância, pois pela primeira vez na Idade Média se rompem os velhos moldes do trívio e do quatrívio. Se supera a divisão histórico-originiana e aceita e transmitida por Santo Agostinho e Santa Isidora, a lógica, a física, a ética, e aparecem catalogadas no plano das ciências a física, a psicologia, a metafísica, a economia e a política. Ainda que Mundisalvo pertence cronologicamente ao século XII, sem embargo, se adianta a seu tempo, pois é o veículo através do qual penetra na escolástica do século XIII a noção de metafísica, ciência geral, doente enquanto tal, como aqui está intimamente relacionada à lógica, como disciplina geral, dentre doente enquanto conhecido. Então isso é interessante. Até interessante que na época de São Tomás, só fazendo um parênteses aqui, há uma condenação do aristotelismo em Paris, na Universidade de Paris. É proibido de se ensinar o aristotelismo até, mas por causa dessa influência dos árabes, assim, dos comentadores árabes, Averroes, Alfarabi, Avicena, que eles meio que deturpam um pouco o pensamento do estagirita, né? E aí com isso daí eles ficam meio reticentes, assim, porque muitas teses que os árabes defendiam eram contrárias à religião, à doutrina católica. Então, por isso foi condenado. E aí o que São Tomás faz? Na época dele, ele pede ao Moby Dick. Não, ele não era rebelde, porque assim, em Paris era condenado, mas na Universidade de Bolonha, por exemplo, assim, era ensinado. Até na Universidade de Bolonha era uma propaganda. Não ensina em Paris? Ele ensina em Paris 2 vezes. Mas na Universidade de Bolonha era até uma propaganda que eles faziam na época assim: venha para a Universidade de Bolonha, aqui ensina-se Aristóteles. Mas você vê que o marketing já era desde aquela época. Assim. Seja moderno. E São Tomás, o que ele faz? Ele faz um trabalho hercúleo. E depois tem que lavar essa aqui de novo, porque eu sempre derrubo o café. Que ele faz os comentários a Aristóteles. E ele, com esses comentários que ele faz, ele cristianiza Aristóteles. Ele pega ele complementa também o raciocínio de Aristóteles. Então, assim, todas as partes que Aristóteles ficava a desejar e que ficava talvez contrária à doutrina católica,
ele pega e harmoniza e complementa. Porque também os escritos de Aristóteles, vocês sabem, eu já falei isso para vocês a respeito da transmissão dos escritos aristotélicos, né? Porque assim, Aristóteles, ele ensinava, todos os antigos, assim, eles ensinavam não igual a gente ensina aqui. Então, por exemplo, se bater alguém ali, chegou um indivíduo lá assim, que a gente nunca viu na vida. Fiquei sabendo que tem um curso aqui que vocês estudam São Tomás. Tchau, logo, senta aí, vem cá, e tal, a gente ensina. Os antigos não, os antigos tinham iniciados, assim. Então, eles tinham um estudo exotérico, né? Um ensino exotérico, porque às vezes ele falava, por exemplo, na praça, ele falava assim que era mais para chamar os alunos para ele, mais para fazer uma propaganda do conhecimento dele, e tinha um estudo esotérico, que esse estudo que era realmente o estudo do mestre, assim. Que aí tinha mestres que eles ainda faziam assim, eles pegavam, por exemplo, assim, eu vou dar essa aula aqui para vocês, mas aí eu vou chamar o Márcio e vou chamar o Sandro, o Rodrigo e o Osíris a gente não vai chamar não, porque aí eu vou aprofundar um pouquinho mais a doutrina aqui. Os pitagóricos começam a fazer isso, eram círculos concêntricos. Hoje em dia não existe isso, né, assim, essas sociedades secretas assim, que vão ensinando os círculos concêntricos, é coisa da antiguidade só. Assim. Mas aqui está na etapa de maestria. Mas assim, uma etapa de maestria. Não, mas aí na Idade Média, o que acontece? Mesmo uma aula mais avançada, por exemplo, se alguém quisesse, por exemplo, você aprendiz, você entrou no curso de teologia agora, assim, você se matriculou hoje. Então, assim, vai ter uma aula com o São Tomás discutindo com Pedro Abelardo lá, assim. Então, assim, você pode ir lá e assistir o debate, assim, normalmente. Vinha gente, assim, hoje em dia, da mesma forma que hoje em dia o povo faz caravana para assistir o jogo de futebol, naquela época o povo fazia caravana para assistir as questões disputadas, assim. Você vê, a idade das trevas, né? O negócio era uma maravilha, melhor do que ver esse luta de telequete, né? Todo mundo vai embora. Hoje é um querendo bater no outro, socar e tal, assim, na época lá não, eles iam falar isso daí. Mas aí, Aristóteles, o que acontece? Tinham algumas obras que eram consideradas exotéricas, que essas daí eram conhecidas em toda a antiguidade. Eram principalmente aquelas obras de lógica, alguma coisa assim. A metafísica é uma obra esotérica, com S. E ficou durante muito tempo perdida. Eu tenho que relembrar depois essa história, que é bem interessante. Assim, ela, depois, já na antiguidade mesmo, assim, acho que 200 anos depois de Aristóteles, assim, eles acham guardado numa biblioteca os manuscritos. E não eram de Aristóteles, na verdade, assim, eram reportações de aulas. Isso, exatamente. Porque os antigos também, eles têm uma coisa que hoje em dia a gente não tem, que era a taquigrafia, assim. A aula também era muito oral, né? Era oral. Mas assim, eles tinham umas técnicas taquigráficas assim, muito interessantes, assim, que eles conseguiam reproduzir o discurso completo. Assim. São Tomás mesmo, não sei se vocês já viram alguns manuscritos de São Tomás. Assim, você olha aquilo lá, assim, você fala, isso daqui é ilegível, assim, isso aqui não tem letra aqui. Na verdade, assim, esses manuscritos de São Tomás são da taquigrafia que eles colocam. Aí é engraçadíssimo, assim. Às vezes tem uma vez eu estava vendo um manuscrito lá de São Tomás, você olha aquilo lá, assim, um monte de rabisco. Aí você fala, isso daqui não tem escrito nada, mas na verdade aquilo lá não é letra, não é número, assim, tudo, se eu mostrar. É taquigrafia, assim. Hoje em dia a gente não tem mais. Durante a Idade Média, assim, uma das coisas que eles aprendiam era a taquigrafia. Os romanos também, assim, você acha que, por exemplo, aqueles discursos lá, assim, as catilinas de Cícero, você acha que era registrado, assim, que ele pegava e escrevendo lá, assim, aí fazia um capítulo bonito, assim, já definia qual que seria a primeira letra do discurso? Então, não era assim, ele discursava, eles anotavam. As homilias de São João Crisóstomo, por exemplo, elas são todas assim, são todas obras taquigráficas, assim. Às vezes acontecia depois dos discípulos pegarem um texto e apresentar ao mestre, aí o mestre pegava e completava, desenvolvia alguma ideia que ficou menos clara, alguma coisa assim. Mas muita obra do próprio São Tomás, ele nem passou. Por exemplo, o comentário ao Pai Nosso dele é uma obra que foi taquigrafada e ele não revisou. Mas é uma obra dele. Isso eu não sei nem contar agora com o recurso de gravação.
Mas ainda existia um pouco de taquigrafia, né, em tribunal, né? Existia. E eles tinham umas máquinas. máquinas. Algum jornalista faz, pegar entrevistas, coisas. Eu tenho em casa algumas técnicas taquigráficas, assim. Nos cursos de medicina também. Ou, por exemplo, os romanos. Você sabe uma frase que era muito Nos cursos de medicina, né? Nos cursos de medicina. É o que a gente tem de mais avançado em taquigrafia. Taquigrafia hoje em dia, mais avançada era uma colega minha da minha aula, assim. Ela não vai escutar isso daí, não, porque ela não me interessa por isso, não. Mas a menina, assim, o professor falava assim, ó. Ela escrevia assim. Ela, assim, eu vou lhe falar uma coisa, eu aprendi medicina no caderno da Daniela, assim, ó. Depois eu estudei mais, né? Depois de muitos anos eu descobri que essa forma de anotar é a melhor. Se o professor for um professor que expõe a ideia de forma linear, é melhor, porque o aluno vai ficar anotando só as palavras-chave. Chega em casa, você estuda tudo, é um quebra-cabeça. Quando o professor está falando, esse quebra-cabeça, para ser conectado, precisa do coffee. Exatamente. No final do curso, o que a gente estava fazendo? A gente fez um grupo, eram 10 pessoas, depois a turma inteira era 80, né? Depois a turma inteira tirava copo. Mas a gente juntava e gravava a aula do professor, na época era aqueles gravadores de fita aí, aquelas fitonas gravador. Aquela que você põe a caneta Bic. Exatamente. Aquela lá, você denuncia a idade, assim, você coloca a caneta Bic com a fita. Se você sabe qual que é a relação, deixa eu mijar com deixa eu mijar. E quando arrebentava, então a gente tirar aquela coisa, rolar e mas aquilo lá era maravilha, a caneta Bic encaixava direitinho naquele buraco. Eu já emendei muita fita com Era do mesmo fabricante, era a BASF. Era da BASF, olha só, eu não tinha pensado nisso, né? E aí a gente fazia isso. Mas hoje em dia tem ainda algumas técnicas taquigráficas, mas eu já vi até concurso para taquígrafo, assim, mas é mais raro até. Eu já vi uns aparelhos em filme americano que eles usam, assim, um aparelho que é para são 5 teclas, assim, eles ficam lá apertando lá assim, tudo, aí eles combinam uma tecla com a outra e fazem também uma taquigrafia. Mas essa taquigrafia, por exemplo, dos romanos era bem interessante, igual, por exemplo, uma frase muito conhecida assim, de Cícero, assim, do Catilina, que é que ele começa o discurso, né, do Catilina. Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra. Até quando, Catilina, usará de nossa paciência? Catilina era um serão lá, assim, era um sarney lá dentro. Aí, assim, essa frase era tão citada que eles tinham um sinal taquigráfico, que eles faziam aquele sinal já resumia essa frase toda. Então, assim, aí quando um outro jurista chegasse e falasse assim, quousque tandem abutere, roderite, patientia nostra. Então aí a pessoa já escrevia aquilo lá e já colocava um R lá para significar que era o roderite, não era o Catilina, assim. Engraçado que se você estuda assim, no desenvolvimento do alfabeto, começa com símbolos, a ideia, se desenha a ideia, desenha um gato, né? Aí vai virando uma letra depois, né? Aí volta de novo para a taquigrafia, você volta meio que, né? Na verdade não é. Mas a taquigrafia até são símbolos para palavras. Eles usam assim. Tem um método que eu gosto muito, eu gostaria até de ter tempo de estudar isso daí. Mas ele faz o seguinte, ele pega, até um silabário, assim. Só que aí do silabário, em vez de escrever a frase inteira, ele vai escrevendo só as sílabas. E aí do silabário, ele tem umas coisas para reduzir ainda mais. Aí às vezes assim, o que acontece? Ele começa a fazer um símbolo por palavra, assim. E, às vezes um símbolo até para 2, 3 palavras assim, mais frequentes. Aí com isso daí ele consegue às vezes escrever na mesma. O indivíduo ainda está falando, ele já escreveu lá o que ele está falando. Eu lembro, eu fiz concurso para escrivão. Tinha taquigrafia? Não, tinha digitação. E o nível da digitação era altíssimo. Eu lembro que eu treinei, eu ia até passar, mas eu pedi a data da prova. Parece que era mais de 300 caracteres por minuto. Não, como é que é? É por minuto, né? Porque você tem que digitar na velocidade da fala. E você não pode mandar o cara para aí no Catilina, você não pode interromper o fluxo de pensamento. Mas eu acho também que a pessoa deve inventar muito, né?
Não, porque hoje o tempo vai fazer frio. Aí hoje o tempo... Na verdade, 2 pessoas tinham que fazer, né? Tá chovendo. Vai fazer depois. Ah, sim, para bater. Da vítima, do réu, do outro porque aí não tem problema. Mas hoje eu não sei mercado, deve estar gravando, né? Porque não é possível. Bom seria se tivesse 72 tradutores. É engraçado você ver nessas discussões sobre o uso das escritas que criticam que na internet está todo mundo comendo letras, né? Não põe mais. Você pega registro antigo de Portugal, somente Portugal. Estou comigo, século XVI, XVII, século XVI, 1500, 1600. O nome Antônio é AO, ANT. O AO é Antôniozinho. Maria N.A. Até no missal Deus é Décio. Isso. Então, Dominus é DN, aí pontil. A missal romana, a edição Princeps do missal de São Pedro. Cheio disso aí. Por exemplo, pós-comúnio, em vez de ser pós-comúnio, é pós-CON, ponto. Porque eles tinham que economizar. Século secular, é o. Mas isso é. Eu escrevo. O mundo moderno hoje em dia, porque assim, barateou muito papel e o computador também facilitou muito. Aí por isso que eles não usam muito as abreviaturas e tudo. Eu acho que é. Então talvez eu tenha deixado as pessoas um pouco mais burras. Não sei. Para mim é a frescura do monopólio da livraria. Alguém aceitar as de letras. Então, continuamos. Adelante. A possessão do órgão consolida a lógica como disciplina especial e necessária para a aquisição das demais ciências. Na importante escola de Chartres, fundada no século XI por São Fulberto, mas que floresce sobretudo no século XII com Bernardo de Chartres, seu irmão Teodorico e Gilberto Porretano, segue predominando o elemento platônico para a teologia e a filosofia, mas aumenta a influência aristotélica na lógica. Tratam de explicar o Gênesis aplicando-lhe a cosmologia do Timeu e a vez de interpretar a Platão mediante a Bíblia. Outras teses platônicas as recebem através de Macróbio, Santo Agostinho, Dionísio, Boécio e Scoto Erígeno. Deste fundo platônico difuso procede a atitude dos cartotenses ante o problema dos universais. Todos ou a maior parte, de uma forma ou de outra, se inclinam até o realismo exagerado, que é o realismo de Platão, né? O realismo platônico. Assim, assim como a forte tendência até o panteísmo nas suas representantes mais destacadas, a influência de Aristóteles se deixa sentir na lógica e no método. Possuem e utilizam o órgão completo, dão ampla acolhida à teoria elemórfica, né? Mas não no sentido aristotélico, mas platônico. Cultivaram também intensamente os estudos clássicos e as artes liberais. Seus representantes se distinguem, em sua maior parte, pela pureza e a elegância de seu latim. Revalorizam o uso da gramática e da lógica como instrumentos indispensáveis para constituir a ciência, com o que voltam ao sentido destas duas disciplinas, junto com a filosofia primeira, tinham em Aristóteles como ciências generais que subministram seus princípios, suas noções e seus métodos a todas as demais ciências particulares. Você queria fazer um comentário? Não, quando você mais atrás falou que o Hundevaldo ele inova o trívio e o quadrívio. Isso. Mas nova só na parte de lógica. Porque ele usa a lógica nova, né? Porque assim porque o trívio e o quadrívio ele incluía a lógica, a retórica e a gramática. Sim. Só que era a lógica antiga, né? Era a lógica a lógica nova é o resto dos escritos de Aristóteles que os medievais mais antigos não conheciam.
Então, é nesse sentido, ele foge um pouco disso aí. E ele coloca também outras disciplinas além daquelas clássicas, como a física, a ética, a metafísica, a economia, a política, a psicologia. Porque o Quadrivium era só música, aritmética, geometria, aritmética e a astronomia. Tem mais uma componente agora. Que é a extensão. Era música, geometria, aritmética e astronomia. Eram as 4 disciplinas, né, que são as matemáticas, assim. Não, é extensão e quantidade. Isso. Geometria, extensão, música e extensão. Isso, tinha aquelas ciências do repouso e ciências que a música, por exemplo. Tem aquela divisão. A irmã Miriam Joseph que fala isso, né? É bastante bom aquele livro lá, assim. É um dos livros que é difícil. Eu vou largar, eu vou parar de trabalhar. É um livro difícil. Olha, os pacientes que estão me escutando aí, vocês vão ter que fazer o seguinte: todo mês vocês vão fazer uma contribuição para o Dr. Daniel, assim, independente ou não vamos passar lá no consultório, mas vamos me dar um dinheirinho, assim, R$50 cada um, e aí para eu ficar estudando, para ver se a gente consegue, né, Sandra, assim, melhorar esse negócio. E outra, uma pergunta aqui, não sei se vocês já passaram por isso. Por que Santo Tomás ele volta a Aristóteles? Porque se você pensa assim, olha, se surge um determinado problema que os filósofos até então não conseguem responder, aliás, o filósofo padrão, que seria Platão, Sim. não consegue responder, você se volta para outro. Sim. É porque Santo Tomás, o que acontece? Não é que ele se voltou para Platão. Santo Tomás, ele na verdade, todo o pensamento ocidental que tinha disponível para ele tinha lido, ele tinha conhecimento. Aí o que acontece? Isso daí é verdadeiro, assim, porque a capacidade dele assim, era fenomenal. Assim. Santo Tomás, assim, acho que foi uma... Assim, Deus olhou e falou assim, não, essa humanidade assim, ela precisa de alguém assim, que eleve o nível. Assim. É absurdo, né? Não, mas porque não fosse isso, Tomás. acho que seria possível. Porque o número assim, de intelectuais, vamos pensar assim, vamos usar esse termo, era pouco, né? Agora, e o que São tinha Tomás tempo, faz? São Tomás, assim, ele tinha a trânsito para te incomodar. Exatamente. Ele tinha a posse da verdade, primeiramente pela revelação divina, porque assim, os católicos, eles têm uma certa vantagem sobre todos os aqui outros. Aqui também fala que você a busca a vantagem verdade, dos ela vai. escolásticos é que eles tinham revelação. Assim, São Tomás Que fala... não deixava eles caírem em certos erros. Se você busca a verdade, ela vai a ti. São Tomás ele fala até meio jocosamente, assim, numa das homilias dele, assim, que foram registradas, o De Vétula lá. Ele fala assim, que uma velhinha que sabe o catecismo tem maior conhecimento do que todos os filósofos da antiguidade, assim. Essa tirada de Santo Tomás, assim, é excelente, assim. Então, então, assim, como ele tinha essa posse da verdade, o que acontece? Quando ele contemplava os diversos pensadores, Santo Tomás ele fala nos escritos dele, que ele fala assim, quando se contempla tudo que o homem pensou, tudo que o homem construiu, algo de grande se fez. Ele usa até esse termo, assim, porque ele leu tudo, assim. São Tomás ele leu os árabes, ele leu os judeus, ele leu tudo que estava disponível na época, inclusive Aristóteles. E aí o que ele viu? Ele viu que Aristóteles era a filosofia que estava mais próxima da verdade. Por isso que ele gosta muito de Aristóteles. Assim. Se, por exemplo, tivesse um outro, se Al-Farabi fosse mais próximo à verdade que Aristóteles, talvez a gente estivesse estudando aqui os escritos de Al-Farabi, não de Aristóteles. Assim. Então, assim, o compromisso dele e o compromisso da maioria dos medievais era com a verdade. Então, assim, não é aquela frase de Lutero, é Lutero que fala isso. Amigo Plato, como é que é? Amigos Plato, aí não sei como é que usa mais amigos, Isso. Amigos Platos, sede amigos, veritate, sei lá, uma coisa assim. Sede luz.
Prísios, alguma coisa assim. Mas assim, acho que foi até Lutero que falou isso daí. Mas assim, não é um Lutero da vida, mas ele tinha isso aí. Então assim, a verdade, e ele sempre tentava ter uma certa boa vontade em relação a todos os autores, assim, tentava buscar aquilo de verdade que um autor pudesse ter falado, mesmo se tivesse esmiuçado com os erros. Porque assim, é muito difícil assim, um autor falar só erros. Assim. É claro que assim, é sempre assim, mentira ela tem que ter um pouquinho de verdade. Sete margens velhas. Olha, tô brincando. Não foi isso não. Essa frase é mais antiga. É mais eu acho que antiga. tem naquele livro Weitzer. Ele é muito antigo essa meio mais frase. fácil Quem dela. disse isso? Ah, mas teria sido algum Já filósofo é depois. mais antigo. Qual foi Talvez esse romano. mais que falou isso? Não, isso é coisa eu acho antiga, que isso é coisa. romano ou grego judeu. É, Tá. é coisa grega mesmo. Mais alguma colocação? Não. A lógica nas universidades. Aos fins do século XII aparecem as primeiras universidades, nas que os mestres e os alunos se organizam a modo de corporação profissional. Um elemento de primeiríssima importância no desenvolvimento cultural do século XIII é a fundação das universidades. A mudança realizada em poucos anos está muito bem expressa na frase de Haskins. Aqui é a situação do Fraile, né? Em 1100, a escola seguia o mestre. Em 1200, o mestre seguia a escola. Bem interessante isso daí. Havia universidades ex consuetudine, segundo o costume, né? Que são as mais antigas e que procediam de escolas anteriores, cujo desenvolvimento desemboca na forma universitária. E universidades ex privilégio, provindas de um privilégio, erigidas ou confirmadas por documentos dos reis ou dos sumos pontífices. Entre 1200 e 1400 se fundam na Europa 52 universidades, nas quais 29 são de fundação pontifícia. Ao fim do século XII, somente havia na França 5 escolas de teologia. Ao final do século XIII, se contavam mais de 80. Foi o boom da Revolução Industrial Medieval. Foi o século XIII. Foi o século XIII. É por isso que o Mini, ele vai até o século XII, porque o século XIII ele fala que ele teria que fazer o mesmo número de volumes, assim, só para o século XIII. Assim. A patrologia latina, você conhece? Ele tem 221 volumes. Desses, 217 são obras dos Santos Padres, assim, obras em latim. Então ele vai até o século XII. Aí ele fala que do século XIII em diante ele teria que fazer só para o século XIII o mesmo número de volumes, assim. Porque houve esse boom, assim, a primeira universidade foi a de Paris. Isto. De onde, desde o século XI, havia 3 escolas florescentes. A Catedralícia de Notre-Dame, a de Santa Genoveva e a de Saint-Germain-des-Prés, as que, no século XII, se associou à de São Vítor. Perto de Paris, cerca de Paris, perto de Paris, o de São Vítor. Ademais, existia a escola de Chartres. A Universidade de Paris chegará a ser o grande centro intelectual do século XIII. Estava dividida em 4 faculdades: artes, direito, medicina e teologia. A mais numerosa foi sempre a de artes, que tinha sua sede nas ruas de Foire e Garland. Era uma faculdade preparatória para as demais, facultas inferior. Nela se cursava o trívio e o quatrívio, como disciplinas propedêuticas para os demais estudos superiores. O quadrívio com propedêutica também? Com propedêutica também. Você vê, por isso que a Suma Teológica é tão difícil, sabe? Porque assim, a Suma Teológica é para iniciante em teologia, mas só que pressupõe que ela já tinha feito o curso de artes, assim. Então, já tinha estudado o trívio e o quatrívio. O curso de arte era muito bom, né?
fazer trabalho em papel machê, era igual hoje, né? Tinta guache, Era na época. decupagem, Morango Era decupagem, né? sei lá que colar casca de cebola em caixinha de papelão para fazer entrega de Tem madeira. um nome bonito agora, assim, para dona de casa que não tem nada que fazer. Quer dizer, aquelas donas assim, que o negócio que tem que lavar panela, tem que cozinhar, ainda dar aula, assim. Eu fazia bricolagem. São Tomás estava bom, né? Estava ensinando mesmo para as domésticas lá como se faz teologia. Passou do tempo. Eu vou pegar um pouco d'água aí. Tô brincando. É só porque eu né? Sim, essas senhoras têm um dom de fazer esses crochês, essas coisas. Eu acho que Não, eu acho assim, não, porque porque a cabeça vazia você não a demora. gente está brincando. É, Mas Não, eu tô brincando porque o curso de arte é igual falar que. Como é que é? Qual que é outro curso que se engana quando se falou de nome fazendo na Idade Média que não tem nada a ver com o que se faz hoje? Depois eu vou lembrar. Gramática. Gramática não. Gramática da Idade Média é diferente da. O que a gente sentiu um pouquinho de gramática foi dado pelo professor Joseph. Ele dá gramática lá, Miriam Joseph. Então, exato. Gramática geral. Só que ele não aprofundou, né? Mas agora no curso online ele vai aprofundar. Aos artistas, eles afetaram de maneira especial as proibições de ensinar os livros naturais e a metafísica de Aristóteles. Seu efeito foi que prevaleceu o estudo da dialética. Vocês lembram que eu fiz aquele comentário, né, da proibição de Aristóteles em Paris. Até 1250, a atividade dos mestres da Faculdade de Artes se reduz exclusivamente à dialética, revelando um conhecimento profundo de todo o órgão aristotélico. Entre estes mestres se destacam Pedro Hispano, que logo seria Papa com o nome de João XXI, 1276, e teve a desgraçada ideia de encarregar ao bispo de Paris, Estevão Tempier, que procederia à condenação dos erros agregoístas que circulavam na Universidade de Paris. Este bispo incluiu na lista de erros condenados a várias teses de São Tomás, que acabava de morrer e já não podia se defender. É interessante que aí o professor dele foi até lá, como chamou? Pedro Lombardo foi? Não Pedro Lombardo não. Como é que é o da Santo Alberto Magno? Foi defender São Tomás, assim, que ele tinha morrido precoce, né? De seus ensinamentos em Paris, nos chegam suas celebríssimas Súmulae Lodicables, que foram um texto clássico durante vários séculos. Começa com a fórmula estereotipada desde Guilherme de Charizud: Dialética est ars artium, scientia scientiarum, ad hominem methodum viam habent, sola dialecta probabiliter disputat de principiis ariarum scientiarum, et ideo in acquisitione scientiarum dialecta debe esse prior. Então, a dialética é a arte das artes, as ciências das ciências, todos os métodos devem tê-la. Somente a dialética disputa os princípios das outras ciências. E a ideia em princípio, né, toda a ciência deve ter uma aquisição da dialética primeiro. Deve a dialética. Isso. Escreveu, ademais, Sincategoremata. É um termo. Sincategoremática. Hoje Hoje a gente está falando da irmã Miriam Joseph, né? Você fala. Mesmo. E Tratados da Falácia Maior, contribuindo a preparar o caminho ao nominalismo, que triunfará no século seguinte, pouco depois da magna condenação anti-averroísta, que aconteceu em 18 de março de 1277. Morreu em Viterbo, aplastado ao derrubar-se el teco de sua habitação. Caiu do teto da sua habitação. Ele cochilou. Ele estava lá em São Paulo, estava falando no discurso, aí São Paulo empolgou, falou até 2 horas da manhã. Ele cochilou e pá, caiu. Mas
Aí o que acontece? Esse daqui só um comentário. Oi? Não, esse daí tem uma frase nos Atos Apóstolos, né? Que São Paulo adorava falar, assim. Ele falava. Aí um belo dia, uma bela noite, ele estava fazendo um discurso e já era de madrugada. Aí tinha um rapaz que estava sentado para ver a janela. Aí aí de repente o moleque dormiu e foi caiu lá do segundo andar e morreu. Está nos Atos. Aí está nos Atos. Aí São Paulo pega e ressuscita ele, que tinha caído. Desperta, porque dorme. Exatamente. Só um trecho aqui, só um parênteses. Não, mas agora fiquei curioso e não vi quem que é esse que morreu. Foi o que escreveu, o que condenou lá, esse indivíduo lá, o Shire, Guilherme de Shireswood. Não, é o bispo de Paris que condenou São Tomás. Que condenou São Tomás. São Tomás. Digo. Viu como é que eu estou? Isso. Mas uma coisa que o padre ele falava muito, que é o seguinte, você vê o trivium, né? A gramática, a dialética e a lógica. Só que a base... a lógica e dialética. A lógica, a retórica, isso é. A lógica, a retórica e a gramática. Só que assim, a base disso daí é a lógica, porque assim, é a arte do bem pensar, né? O Rodrigo fazendo a testa. O que foi, Rodrigo? O que você achou aí? Não, mas aí que tá. Um tostão pelo seu pensamento aí. A base, no fundo, são os três. É difícil dizer qual é a base. Não, mas a porque base. Para você bem pensar, você precisa usar termos adequados. Os termos adequados, sim, é a gramática de com certeza. Mas assim, só a gramática, porque assim, o que acontece? Se você só usar a gramática, tem autor que é muito bom para falar mentira. Sim. E aí o Padre Lírio sempre falava que hoje em dia, o que acontece? A coisa que está predominando é a retórica. Porque assim... Geladinho? Exatamente. Você fala tio com a buzeira e tudo desconecta. Não tem lógica, no final, não tem gramática, chora, pula, exatamente. Então assim, hoje em dia a ciência que está... Mas o método da nova era, no fundo, é esse, da esquerda também. Você subverte as palavras. Por exemplo, democracia. Todo mundo, quando fala democracia, todo mundo se arrepia, né? Mas na cabeça de cada um é uma coisa. Não é um conceito assim firme, delimitado. Aí você daí... eu vivo num país democrático. Você valoriza a vontade. Aí a pessoa já imagina assim, na cabeça dela já vê uma ideia assim, de uma praia, uma rede, uma brisa suave, alguém assim. vai trazer água de coco geladinha. Água de coco que você tirou da minha cabeça, assim. É a renda, né? Eu tô meio motorista, assim, eu acho que tem umas irradiações de pensamento assim que você captou, assim. Eu pensei na hora água de coco, assim, vindo geladinho. Água é bem coisa de Brasil. E ele é gelado ainda, né? Porque assim, você tem que colocar o coco dentro da geladeira durante várias horas, tem aquela fibra de coco para o frio passar para dentro, aquilo lá é uma camada de isolante, assim. Então, gente, agora a gente vai... Não, mas você estava falando do padre... 8 horas, né? Do padre... É 9? 9. Ah, está... Você estava falando do padre... Isso. Aí da retórica. Aí ele fala isso, que assim, hoje em dia o que está predominando é a retórica, porque o que acontece? A lógica ninguém mais estuda. A gramática já foi perdida. Agora o negócio é fazer entender-se. A gente pode falar nós vai, nós vem, aquela coisa assim. Então o que acontece? A única coisa que sobrou foi a retórica. Então assim, os políticos, o que eles falam? Eles fazem discursos, falam mentiras, mas falam bonito. Então a pessoa vota, assim. Isso aí também não é de hoje. Você vê, por exemplo, o discurso do Getúlio Vargas, assim. Eu acho bem bonito falar, é alguma coisa, até uma retórica mascarada, né? Eles que eles maquiam a pessoa um pouquinho, colocam a roupa de uma cor vermelha, assim, porque dá já passa uma ideia... comunista também. Uma ideia, não, como é que fala? Uma ideia Vai ser reflexo da Revolução. E aí a mulher fala, tem que gritar bastante. Rebelião das massas? Não. Mostrar vigor, né? Mostra vigor, sobe no falante e tem que ter o microfone. No fundo, olha, o Obama, o Lula, Dilma, não sei outros países. Eles são reflexos da massa.
Olha, eu posso falar uma besteira agora colossal. Eu só não falo que tem um de boca aberta ali que também é um reflexo da massa. Porque tá gravando. A escola jesuítica se carregou disso. Eu também acho isso. isso. Aqui, só uma correção na tradução aqui. Ele foi prensado ao cair do teto da habitação. Foi ele que caiu. O teto que caiu sobre ele. A casa caiu. A casa caiu. Não sei o que é pior, cair do teto ou o teto cair.